Olá, telespectadores. Sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação. Hoje nós vamos levantar alguns temas que foram notícia durante a semana, que foram aquelas marés fortíssimas, aqueles tsunamis atmosféricos, que certamente são já o reflexo da subida do mar. As mudanças climáticas estão interferindo nos polos, o gelo está derretendo muito rapidamente e o mar vai também subindo lentamente, e isso pode assim causar, e já está causando, sérios danos patrimoniais, com perda de vidas, com perda de território, com perda de água doce e deslocando milhões de pessoas para regiões mais altas. As calotas polares mundiais estão desaparecendo pouco a pouco. A temperatura do Ártico aumenta 2 vezes mais rápido que o resto do planeta e as geleiras da Groenlândia recuam de forma especialmente rápida. O processo está acelerando por si só. A neve derretida expõe o gelo de baixo, que absorve os raios do Sol e aumenta o derretimento. No extremo oposto da Terra, 90% das geleiras da Península Antártica estão começando a desintegrar. Esse derretimento é observado também nas cadeias de montanhas como o Himalaia, Kilimanjaro, Alpes e Pirineus. Nos Andes, as geleiras estão ameaçadas de desaparecer. O nível dos oceanos está aumentando pela combinação do derretimento do gelo e o aquecimento da temperatura do mar. A água quente tem volume maior que a água fria. No ritmo atual, a previsão é que até 2100 o nível do mar vai aumentar entre 26 centímetros e 1 metro. Ilhas no Oceano Pacífico e Índico, como as Maldivas, podem desaparecer. Zonas costeiras com grande densidade populacional, como Bangladesh, Vietnã, Holanda e a costa leste dos Estados Unidos, também estão ameaçadas. Então, nós vamos falar sobre o que aconteceu no litoral de Santa Catarina, nas nossas praias charmosas como Camboriú. Nós tivemos problemas em Joinville também, com uma maré bem alta no centro da cidade. Tivemos Barra Velha, tivemos assim em Pissarras também. Na Ubatuba, toda aquela obra de recuperação da Restinga foi demolida pelas ondas, pela alta das águas, perdeu-se o investimento. E assim a gente sabe que a natureza, ela procura o espaço que era dela. Em Paraty, em Santos, no Rio de Janeiro, a água entrou, levou areia, muita areia para cima do asfalto, e essa areia também foi para as garagens subterrâneas. Ela entrou nas ruas transversais da orla. Foi assim um susto, uma advertência. Nós estamos falando em mudanças climáticas desde 1989, quando eu recebi meu prêmio Global 500 em Bruxelas, numa grande solenidade no dia 5 de junho de 89, em Bruxelas, na Bélgica, onde o presidente da United Nations Environmental Program me entregou o título de Global 500 e também me entregou um pacotaço, como eu já falei diversas vezes aqui nesse programa, sobre os requisitos que serão impostos ao planeta Terra com o aquecimento global. Nós já atingimos os incríveis 400 ppm de concentração de CO2 na atmosfera, algo assim que não se acreditava que fosse acontecer tão rapidamente, em 89, 90. Eu fiz uma palestra no ano 2000 na Escola Técnica Tupi para 400 pessoas, mostrando todos os cenários futuros prováveis que poderão acontecer se não houver assim uma alteração
na emissão de gases do efeito estufa, que é o CO2, as emissões da queima de petróleo, de carvão, da queima das florestas tropicais, do cerrado, tudo isso contribuindo para que a atmosfera aqueça e as calotas polares derretam. E essa subida, eu vou mostrando aí também para vocês algumas imagens de Camboriú, de Santos, do litoral carioca, do Rio de Janeiro. E foi assustador. E na semana passada também já teve um tsunami atmosférico na região sul, em Laguna, Tubarão, com grandes estragos, o mar entrou. E isso é um alerta para os prefeitos que estão agora assumindo. Os prefeitos que têm que colocar em seus orçamentos, em seus planejamentos municipais, principalmente os prefeitos que estão a um nível muito próximo da altura do mar, as prefeituras litorâneas, São Francisco, Joinville também está no nível do mar, Barra Velha, Barra do Sul, Itajaí, muito baixa a cidade de Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e assim por diante. Florianópolis teve também problemas sérios. E os carros dentro da água salgada, o rolamento vai para o pau, os freios se perdem. E os carros não são feitos para andar na água salgada. Então o cloreto de sódio ele entra em reação com o ferro e é uma reação destrutiva. Essas pessoas, então, que andaram com os carros dentro do mar, se não fizeram um trabalho de limpeza do cloreto de sódio, que estava incrustado já no ferro, já tendo reagido, não dá para salvar muita coisa. Então, as consequências vêm logo mais adiante. Então, como eu vinha falando, os prefeitos dessas cidades litorâneas, eles têm que fazer parte do Fórum Climático do Estado de Santa Catarina. Quem é o representante joinvilense do Fórum Climático em Florianópolis? A Ideli Salvati, que fugiu lá para os Estados Unidos, ela era coordenadora do Fórum Climático. Não fez nada, nada. Não investiu nada, não deu treinamento, não privilegiou as ONGs que estão com esse discurso e com esse programa de advertência há muitos anos. Ela não privilegiou nenhuma entidade ecológica de Santa Catarina. É a Ideli, a nossa professorinha da Rua Graciosa. Vocês vejam só, quando ela podia ter conseguido assim recursos fantásticos, porque o PT só mexeu com bilhões, estava chegando nos trilhões. E não sobrou nada para o Fórum Climático de Santa Catarina, nem incentivou-se a criação dos fóruns climáticos municipais e microrregionais. As SDRs, que eram 36 cabidaços de emprego, também não falaram no assunto. Não convocaram a sociedade para o Fórum Climático, para discutir com os prefeitos o que vamos fazer na Rua do Príncipe com 1 metro de água. Que tipo de licenciamento, de alvará de licença os prefeitos das cidades litorâneas vão começar a conceder daqui para frente? E nas praias, nos balneários, como é que esses prefeitos vão encarar essa situação? Camboriú tirou 600 caminhões de jamanta de areia, está tirando até quinta-feira. Mas até sexta-feira, Camboriú fez a limpeza com retroescavadeira, tirando toneladas e mais toneladas de areia que se acumulou dentro da tubulação das águas pluviais. Entupiu tudo. A prefeitura vai ter que abrir a tubulação, vai ter que abrir as bocas de lobo. Um prejuízo muito grande, muito grande. Então isso estava no orçamento do município de Camboriú? Não estava. Tem que colocar os novos vereadores eleitos agora, eles têm que
prestar atenção nas questões atmosféricas, nas questões das mudanças do clima, nos temporais, nos ventos fortes, ventos com mais de 100 km/h, que tipo de telhado vai ser dado licença ambiental, licença de construção. Os postos automotivos, a primeira coisa que o vento arranca é um telhado maluco que foi colocado lá em cima como uma pandorga. Isso as prefeituras estão licenciando, estão dando alvará de construção. Os engenheiros das prefeituras não sabem os impactos, não conhecem a fundo essa engenharia dos impactos ambientais, da forte destruição dos ventos, da preparação da arborização pública para ventos fortes, avaliação das árvores que têm condições de tombar e destruir automóvel, matar pessoas, destruir casas, derrubar casas. Isso aí é a engenharia das mudanças climáticas. E esse programa tem chamado muito a atenção, mas infelizmente, quando a gente vê a estatística de visualização dos programas, a gente fica triste. Pouca gente se interessa por isso. Aí, o dia que a casa caiu, o dia que o carro foi levado pela água do mar para dentro, o dia que aquele carro que estava lá na praia com São Alberto, fazendo lixo, jogando lixo, e de repente veio um tsunami atmosférico que arrastou o carro para dentro, vai ficar chorando. Os prefeitos vão pagar essa indenização. Não colocou aviso lá, perigo de tsunami atmosférico. A EPAGRE também tem que começar a divulgar com mais seriedade, com mais ênfase a questão das mudanças climáticas. Meus colegas da EPAGRE, vamos focalizar o que pode acontecer, as advertências, os alertas que têm que ser dados para a Defesa Civil, preparar a Defesa Civil melhor. A Defesa Civil não tem especialistas, não tem profissionais acostumados com a problemática das mudanças do clima. Não tem informações da ONU, da United Nations Environmental Program, não tem. Sabem tudo. Só poder para conquistar um espaço. Mas pensar na sociedade, no investimento, no patrimônio público, no patrimônio particular, as mudanças de clima vão quebrar muita gente. Eu, então, faço essas advertências. Vocês viram aí as imagens rápidas que eu passei, porque os imóveis da orla marítima vão despencar no valor. Aguarde vocês no segundo bloco deste programa, onde falaremos sobre a arborização pública. O tema deste segundo bloco do Ecologia em Ação, ele vai tratar novamente de arborização pública. Nós captamos algumas imagens nesses últimos dias em Joinville. A campanha estava quente, ninguém estava prestando muita atenção no que acontecia com as árvores, com as palmeiras, com as podas, com a supressão de árvores. Todo mundo aproveitando a desatenção das autoridades para cortar uma árvorezinha, uma árvore grande, tirar a árvore da calçada que estava jogando muita folha. E isso, gente, eu vou mostrar para vocês uma imagem que chocou muita gente. Eu coloquei as fotografias que eu tirei na Rua das Palmeiras, que se chama Alameda Bristline. Poucos conseguem pronunciar esta palavra Bristline. Bristline é peitinho, peitinho pequenininho. E tem lá uma palmeira, a primeira palmeira do lado esquerdo, onde era a nossa famosa e tradicional farmácia Minâncora, que fechou. Ali tem uma palmeira com um anel. Eu vou mostrar aí para vocês as imagens que eu gravei. E muito preocupado eu fiquei porque foi feita uma cava onde a parte da palmeira tinha apodrecido
A pessoa foi cavando o tecido podre, que foi se esfacelando, que nem pão seco, e fez um anel em torno da palmeira, numa distância de uns 10 centímetros, com profundidade de 4, 5 centímetros. Colocando essa palmeira em risco, porque provavelmente esse problema vai dar continuidade se não for urgentemente tomada uma providência por parte dos técnicos da Prefeitura Municipal de Joinville. Pode ser da Fundação 25 de Julho, que deve ter competência para isso, porque tem engenheiros agrônomos lá, tem engenheiro florestal, tem o pessoal que planta nativas lá na Fundação 25 de Julho. Esse pessoal pode ser chamado. Se me pedirem, eu também vou lá voluntariamente, não custa nada para o Udo. Não vai custar nada para o Udo. Eu vou lá, vamos trocar ideias, vamos ver o que é que nós, joinvilenses, nativos, nascidos em Joinville, poderemos fazer para as árvores da nossa cidade. O cara que vem de fora, tem um emprego público aqui em Joinville, ele não pensa as nossas árvores, ele pensa as árvores que os caras vão pedir para mim para cortar. Esse é o papel dessa gente. Mas nós que somos da cidade, joinvilenses, e que temos um respeito muito grande pelas palmeiras imperiais da Alameda Bristline, nós pensamos diferente. Vamos lá ver o que tem essa palmeira. Eu acho que talvez ainda dê para salvar. Mas eu também verifiquei que tem uma outra palmeira imperial centenária que perdeu toda a copa. Ela não tem mais folhas, virou um palito. Então ela vai certamente sofrer um desmonte para que ela não provoque no seu tombamento futuro danos maiores. Porque uma palmeira que tem 60 metros, ela pesa toneladas. Ela deve estar pesando aí algo como 40 toneladas, 50 toneladas. Uma palmeira, com 100 metros. Então isso é algo a ser estudado com muita eficiência, competência, para que o município não passe vergonha. Mas nós temos outras árvores que foram cortadas. Nós temos, por exemplo, na Ministro Calógeras, um ipê que foi cortado assim, covardemente. Lógico, ele não estava na rua. A empreiteira, a imobiliária, o investidor que comprou aquele terreno para fazer mais um prédio enorme naquela região ali da Ministro Calógeras, que não tem mais sol, só tem sombra. No inverno ali uma desgraça, só tem sombra. Então ali também foi cortado um ipê. O arquiteto poderia ter usado aquele ipê para ornamentar o prédio que ele vai projetar ali. Não, ele não considerou o ipê. O ipê talvez já tivesse 40 anos. Isso só vai cair folha, essas flores amarelas vão sujar o chão, vão sujar os meus canteirinhos que eu vou projetar. É assim. Vai em outro país onde se ama as árvores, onde se cultua as árvores, para ver o que fazem das árvores. Aqui em Joinville teve uma empresa que fez o prédio em torno de uma araucária. A araucária é exótica para Joinville, não é daqui, a araucária é da Serra. Mas ele mostrou que ele tem sensibilidade para com o paisagismo, com a qualidade de vida, com o conforto que traz uma árvore. Mas na Ministro Calógeras, corte raso, escondidinho, rapidinho, em 2 horas a árvore tinha sumido. Chegam com tratores enormes lá, não tem nem motosserra na história. Eles esmagam uma árvore como quem esmaga uma mosca, um mosquito. Isso é tecnologia. Tecnologia violenta. Mas na Rua Jaguaruna também foram cortados 2 árvores que, de acordo com eu presinto, que eu fui lá fazer um levantamento, devem ser 2 patas de vaca. Árvores já com um diâmetro significativo, de 30 centímetros. Elas não estavam doentes, elas não estavam arrebentando a calçada. O passeio estava pronto, elas estavam no passeio, prontinho, com o prédio para ser entregue dentro de algumas semanas.
muro pronto, passeio pronto, rampa de carro, tudo pronto, foram cortadas da noite para o dia, escondidinho. Já fecharam os buracos onde estavam os troncos, já esconderam tudo. Não vão plantar outra árvore ali. A SEMA não obrigou o cara a plantar outras árvores na rua. Até nem precisaria ser ali na frente. Mas tem maneira de compensar. Termo de ajustamento de conduta. Ouviu, França? Você aí que é secretário da SEMA, é assim que a gente faz. A gente respeita os contribuintes que têm amor às árvores, que prezam as árvores. Viu, França? Você é engenheiro civil, mas você tem que ter a tua turma aí de olho alerta. Não autoriza corte de árvore. Leva 40, 50 anos, às vezes, para uma árvore que você autorizou corte para ela chegar novamente naquele ponto. Aí a nossa geração já foi. Certo? Então tem pessoas que plantaram aquela árvore, cuidam daquela árvore 30, 40 anos, e chega um funcionário lá, um poda-serve da vida aí, passa a motosserra, rentezinho, lá o outro já vem com um carrinho de mão cheio de concreto e fecha o buraco e passa a espátula em cima lá, deixa lisinho e passa aquele riscador e a calçada está pronta e escondeu aonde estava a árvore. Nós tivemos também na Anita Garibaldi um flamboyant cortado às escondidas, a facão. Gente, um flamboyant que tem 80 de diâmetro, a projeção dos galhos dava uma sombra para 20 automóveis. Alguém se incomodou com a árvore. Está caindo muita folhinha, está sujando muito o chão, pode cair um galho em cima do meu carro. Gente, é isso que acontece. Vocês podem ver a imagem aí, como era o flamboyant e como ele ficou. Que engenharia aconteceu ali para que o cara cortasse desta forma este flamboyant? É uma vergonha. Como é que pode? Como é que pode a SEMA autorizar isso? Não acredito. Ô, França, os caras estão cortando todas as árvores, você não está sabendo. Não te estão informando. Estão te escondendo as coisas, ô, França. Mas nem todos são tão espertos em fazer podas ruins, cortes fortuitos, destruição de árvores que deveriam ficar em pé, nem todos, porque a Celesc também é professora nisso. As podas que as terceirizadas da Celesc fazem em Joinville, gente, é no facão, eles estraçalham a árvore. A árvore, depois de feito uma poda dessa com facão, gente assim que não tem dente na boca, gente que não sabe fazer nada, que sabe fazer qualquer coisa, pegam assim, ó, mão de obra barata, sem preparo, sem treinamento, sem uma assistência do engenheiro agrônomo ou florestal que possa acompanhar uma poda dessa. Vergonhoso, as árvores morrem, geralmente elas morrem. Nós temos esculturas deformadas de árvores em Joinville que estão aí para qualquer turista, qualquer pessoa que tenha um pouquinho de amor à natureza, vai dizer assim, mas o que é que estão fazendo com as árvores de Joinville? Filme de horror. Vergonha para nós profissionais que nós não conseguimos motivar o prefeito. Prefeito, vamos consertar isso aí? Eu faço de graça. Eu ajudo teus caras aí. Mas eles não querem ajuda da sociedade. Não querem. A gente já imaginou você entrar na SEMA, vai ver lá 200 comissionados, tudo dentro de uma sala, confinado lá. Vai se assustar. Eles não podem. Não é permitido uma pessoa da cidade, um contribuinte, entrar nos órgãos públicos como IPUGE, como CENFRA, para ver como os caras lá trabalham, para ver um monte de gente que não vai para o serviço. Um monte de gente, 30% dos funcionários da prefeitura, 30% dos 13 mil estão em licença de saúde. Os prefeitos ficam malucos, eles não conseguem fazer a máquina andar. Mas é isso que acontece. E quem sofre são as árvores,
são os anelamentos, como a gente já tem falado aqui, demais, mas não acontece nada. Não acontece nada. Não acontece nada. Mas eu acho que com a nova gestão do Udo e do vice-prefeito Coelho, nós vamos inaugurar uma nova fase de parceria de profissionais joinvilenses, profissionais que têm conhecimento das coisas, da urbanização, do paisagismo. Eu acho que nós vamos convencer nessa nova administração do PMDB para que o contribuinte fique um pouquinho mais alegre e não fique com tanta raiva dos cortadores de árvores e dos podadores meia-boca gambiarra que são pagos pelas empresas concessionárias. Até o próximo programa Ecologia em Ação.